Olá, pessoal. Olá, comunidade Rise. Boa tarde a todos. Hoje a gente começa, então, o nosso segundo dia de trabalho. E para abrir com chave de ouro esse segundo dia, a gente aqui tem a presença do professor Celso Leme, professor aqui da COPEAD, da Escola de Negócios da UFRJ. Bom, só para a gente se situar, a gente está no segundo dia do RISE e esse é um dia dedicado a meio ambiente, sustentabilidade e bioeconomia. Então, a gente vai tentar focar e trazer para vocês alguns temas importantes para esse segmento de negócios. Para esse segmento de negócios e para esse segmento de pesquisa científica. O professor Celso é nosso professor aqui na Escola de Negócios do COPEAD, da UFRJ. Tem uma longa atuação nas áreas de finanças e sustentabilidade, desenvolve projetos de pesquisa nas áreas de sustentabilidade corporativa, finanças sustentáveis e avaliação de empresas. Presidente e membro de conselhos técnicos consultivos de organizações internacionais e nacionais na área de sustentabilidade. Então, hoje a gente está tendo a oportunidade de abrir o RISE, falando de sustentabilidade com uma das maiores referências nacionais no assunto. Então, professor Celso, é uma honra para nós tê-los aqui e fique à vontade, tá? A sala é sua. Obrigado, professora Mônica Viana, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos pela presença, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, e eu queria que nós fizéssemos um trabalho da maneira mais informal possível, para que seja produtivo. Eu vou tentar seguir um conjunto de ideias aqui num roteiro de apresentação, mas, por favor, fiquem à vontade para interromper, para se manifestar, e nós vamos conversando durante essa apresentação para tentar ver o que nós podemos extrair aqui de útil para o nosso dia a dia. Então, eu vou... Não sei se vocês me veem. Mônica, você pode me confirmar, por favor, se a tela é visível? Sim, a gente está vendo muito bem. Galera, só para lembrar que a dinâmica dessa sala, as perguntas e os comentários de vocês podem fazer a partir de agora, tá? A gente vai interrompendo a fala do professor à medida que vocês forem trazendo perguntas. Então, fiquem à vontade desde já. Professor, fique à vontade. Obrigado. Então, a primeira coisa importante da nossa conversa é pensar o seguinte: não adianta nós debatermos nada aqui, explorarmos nada aqui, se não usarmos o que nós vamos conversar. Então, mantenha, por favor, aí no seu radar essa pergunta. O que você pode extrair desse dia de trabalho que está começando nesse momento para fazer algo diferente amanhã, para melhorar o que você já faz, para fazer coisas que você eventualmente não faz e, quem sabe, até para parar de fazer coisas que você faça e perceba que não fazem sentido. Primeira coisa importante para a gente conectar sustentabilidade com inovação, com liderança em negócios, é perceber que inovação é um cristal. Algo muito difícil de tentar, é algo muito fácil de se perder, mas algo extremamente importante e que pode trazer resultados muito importantes para o país, para as pessoas, para os empreendedores. E mesmo sendo um cristal frágil, por que ele é alguma coisa que todos nós procuramos? Por isso que vocês estão vendo as empresas, as organizações que estão hoje na liderança dos seus setores, das suas atividades, muitas vezes elas não percebem que a liderança tem um prazo de validade. E o que faz a liderança se manter ou se renovar é justamente a inovação. Então, uma primeira questão interessante que surge, e vocês que estão nesse ambiente de inovação devem estar vivendo isso, se todo mundo é a favor da inovação, por que ela muitas vezes não acontece ou não acontece da forma que a gente imagina ou que gostaria? Então, tem alguém que é contra? Ou será que a nossa dificuldade é perceber qual é o movimento adequado? Será que a dificuldade é o medo de errar? Tudo que é novo pode dar errado? Será que a dificuldade é gerenciar a mudança e a inovação, identificando aqui os ganhadores e os perdedores? Então, se nós tivermos essas questões em mente, uma coisa que nós podemos perguntar é qual é o papel da sustentabilidade nessa discussão da inovação e da liderança. Como é que ela pode nos ajudar
nesse trabalho de inovação, liderança, criação de novos negócios, implantação de novos negócios, novas atividades. Então, talvez sejam essas aqui as 3 principais contribuições da sustentabilidade. A primeira delas, que vocês, por sinal, têm esbarrado bastante nesses últimos meses, em meio a essa pandemia, é uma preocupação muito grande e que é fundamental para quem trabalha com inovação, que é tomar decisões baseadas em evidências. Ciência, fatos. Ou seja, eu quero, eu gosto, eu penso, eu acho, pode nos ajudar? Pode, às vezes, mas não deve dominar as nossas decisões. O que é fundamental para decidir é pensar ou achar com base em informações confiáveis, com base em dados confiáveis. Então, essa é a primeira disciplina da sustentabilidade. Me mostra os fatos, me mostra os dados, vamos examiná-los. Segunda coisa muito importante, e muito importante para quem lida com inovação, conversar com fontes diferentes de conhecimento e tipos diferentes de conhecimento. Para você trabalhar num projeto de inovação, você tem que entender um pouco de ciência natural, um pouco de ciência social, um pouco de regulação. Como é que eu junto isso tudo? Como é que eu junto diferentes formas de capital? Ou seja, capital financeiro, dinheiro, capital industrial, equipamentos, tecnologia, com capital natural, recursos naturais, com capital social ou capital humano, formação de pessoas, capacidade intelectual. Então, se você tiver essas 3 ideias na sua mente, olha, eu vou buscar evidências, eu vou conectá-las, juntando diferentes fontes de conhecimento e percebendo diferentes formas de capital. Vou fazer um teste rápido aqui com vocês. Os próximos 3 slides vão ter um conjunto de números, portanto, de evidências. Enquanto nós estamos conversando, veja se você consegue imaginar, se você tivesse que propor novos negócios, ou seja, se você estivesse hoje sentado na cadeira de um desses grandes fundos de private equity que buscam investimentos no mundo inteiro, investimentos que sejam boa oportunidade de retorno, de ganho para o seu empreendedor, e que, junto com isso, provoquem impacto ambiental favorável e impacto social positivo. Imagine que vocês estão numa função como essa, buscando setores que justifiquem investimentos, juntando essas 3 visões de capital. O resultado financeiro, o impacto ambiental positivo e a construção social favorável. Alguns números, vamos ver se eles dão alguma inspiração para você. Então, isso aí são evidências da população mundial ao longo de épocas. Quando eu nasci, lá nos anos 1950, eu tenho 65 anos, nós éramos 2,5 bilhões de pessoas. Final do ano passado, como vocês veem aqui, nós éramos já quase 8, 7,9. E as estimativas da ONU são que chegamos a 11 bilhões até o final do século, ou seja, tem mais 3 bilhões de pessoas chegando, que nós temos que receber. Um pouquinho mais de informação sobre esses 8 bilhões de pessoas que nós somos ou éramos no final de 2020. Olha só, desses 8 bilhões, quase, 10% sem água potável, sem acesso à água potável. 1/3 sem acesso a saneamento básico, inclusive na região do Rio de Janeiro, onde eu estou baseado. 1/5 sem acesso a fontes confiáveis de eletricidade. Mais algumas informações. Alimentos. Embora tenhamos produção no mundo hoje para 10 bilhões, quase 1 bilhão de pessoas come pouco, tem pouco acesso a alimento. E um número muito grande de pessoas, uma parcela muito importante da população, come, mas come mal. Ou seja, é uma alimentação de tal natureza que, em vez de formar ou de gerar saúde, gera hipertensão, diabetes e por aí vai. Então, guarde esses números aqui, olhe para eles mais um instante e veja se você está percebendo oportunidade de investimento. Mais um pouquinho de informação para motivar a inovação. Informação é elemento de inovação. 1/4 quase da população mundial atual está na categoria de jovens, 10 a 24 anos, como a ONU classifica.
mais da metade vivendo em áreas urbanas. E daqui até mais umas 3 décadas, quase 70% vivendo assim. Então, quando nós olhamos, pensamos em sustentabilidade como olhar evidências para buscar oportunidades, vou voltar aos slides. Você olha para isso, olha para isso aqui e olha para isso. Será que você chegou a perceber setores que são boas oportunidades? Então, à medida que você vai olhando essas evidências, você vê que, por exemplo, projetos de infraestrutura, água, esgoto, energia renovável, são projetos que têm espaço para suprir carências ambientais e sociais importantes e, ao mesmo tempo, são projetos que terão enorme demanda, grande espaço para atratividade empresarial, para projetos públicos e para parcerias público-privadas. Alimentos. Como é que, com produção para 10 milhões, falta tanto alimento, além da questão da renda? Muito desperdício. 1/3 da produção mundial de alimentos é desperdiçada no upstream ou no downstream, em diferentes pontos da cadeia. Então, logística de alimentos pode ser uma área muito importante. Olha isso aqui. Uma população jovem de 1/4 está me sinalizando uma demanda enorme por educação. E vocês têm visto avanços nessa área, instituições de ensino se juntando, fusões, aquisições. E, por outro lado, vocês estão vendo que há uma parcela da população na outra ponta, mais idosos. Portanto, saúde é alguma atividade de grande importância, como muitos de vocês que estão na área biológica. E aqui, repare o seguinte, uma população cada vez mais urbana, mobilidade urbana vai ser alguma coisa crítica. Moradia e habitação também. Então, uma vez mais, se você começa a olhar para os números, você percebe esse papel da sustentabilidade para guiar boas inovações, inovações que sejam relevantes. Aqui, mais uma forma de você pensar isso. Esses números são de uma das maiores empresas de bebidas no Brasil, talvez a maior delas. Bebidas, como vocês sabem, dependem em grande parte de recursos hídricos, de água. E aí você começa a perceber o seguinte, olha só, há quase 20 anos, muito tempo atrás, essa grande empresa precisava de 5,4 litros de água para fazer 1 litro de bebida. 5, 6 anos depois, lá para 2008, isso tinha caído em 1/4, caído para 4, mais ou menos. Em seguida, caiu para 3 e pouco, e já estamos em quase 2,9 por aí. E aí você começa a pensar, bom, quando essa empresa, e as empresas de bebida em geral, as grandes estão fazendo isso, reduz muito a necessidade de água no seu processo produtivo, para o produto final, ela está criando um impacto positivo no meio ambiente ou ela está ganhando mais dinheiro por usar menos recursos? E você percebe que ela está fazendo as duas coisas. Ou seja, projetos de sustentabilidade tentam reunir os aspectos ambientais, sociais e financeiros. Isso ganhou o nome de Triple Bottom Line. Muitos de vocês devem estar acostumados a ver esse nome quando lidam com a sustentabilidade, com inovações sustentáveis. Bottom line é uma gíria muito antiga em finanças, em contabilidade, que significa o resultado final, mas o resultado financeiro. O triple bottom line é um termo bem mais recente, do final dos anos 1990, que significa o seguinte, gerar projetos que tenham 3 resultados conjuntos, o ambiental, o social e o financeiro. Como é que trabalhamos aqui na escola, no COPIAD, dentro da UFRJ? Nós temos lá um banco lá de mais de 230 trabalhos práticos, desenvolvidos em 22 setores de atividade. Desses 230, 50 mais ou menos, 51, são na área bio, na área de saúde. O que são esses trabalhos? Todos eles foram desenvolvidos por alunos, executivos que passaram pelos nossos cursos. Todos envolvem algum tipo de inovação, tecnológica ou gerencial, em que as questões socioambientais são fontes de valor, ajudam a tornar o projeto competitivo. É isso que quer dizer o value driver, quer dizer, uma fonte de valor. Você consegue medir esse valor pelos indicadores financeiros. E o que nós fazemos nesses projetos? O mesmo que vocês fazem nos empreendimentos que vocês iniciam. Nós deixamos 2 perguntas aqui no radar. Primeiro,
O projeto começa pequeno. Ele pode ganhar tamanho? Ou seja, ele é escalável? Essa é uma pergunta muito importante para quem lida com empresas nascentes, para quem lida com inovação, para quem é empreendedor. Isso que está começando como um projeto pequeno pode ganhar porte? De que forma? Segunda pergunta, é replicável? Eu comecei no local tal, na região tal. Eu posso levar para outros lugares? Ou ele só pode funcionar em condições muito específicas? Então, olha só por curiosidade, vou parar um instantinho aqui nesse slide, só para vocês verem alguns, quando eu falei aqui, ó, voltando, em 51 projetos na área de saúde, nessa área biológica em que muitos de vocês atuam, olha só quantos projetos diferentes estão naquele pacote de 51 projetos na área de saúde, que fazem parte de 236 e 22 setores. Veja só quanta inspiração para a inovação. Tem projetos que são, na essência, tecnológicos, ou seja, a inovação é de natureza tecnológica, como digitalização de exames, como osmose reversa, né? Tratamento de água, o paperless em exames, um ganho de eficiência nos reagentes para exames aqui. Mas olha só, outros projetos que não são de natureza tecnológica, eles são de percepção de inovação. O que é o ecobanho no leito? Um nome estranho, né? De inovação hospitalar. A foto é mais ou menos isso. E foi uma ideia não de alguém que está na ponta da ciência, na bancada do laboratório pesquisando, mas de um grupo de enfermagem de um grande hospital no Rio de Janeiro, que percebeu, na interação do dia a dia com os pacientes, o desconforto que alguém que fica muito tempo internado ou algum tempo internado tem com aquele banho de panos ou de gases, que não dá a sensação de banho. O que esse grupo de enfermagem foi verificar? Como é que eles podiam reaproveitar embalagens de PET adequadamente tratadas, você vê aqui na mão do enfermeiro, para gerar um banho no leito que desse a sensação da água sendo espirrada. Ou seja, a sensação do banho que nós normalmente estamos acostumados no nosso dia a dia. E a reação entre os pacientes, o bem-estar deles, a sensação de estar fazendo algo agradável foi impressionante. E isso ajuda muito na recuperação. E algo muito simples, não precisa de nenhuma tecnologia. Economizando embalagens, reduzindo resíduos, usando a água de forma mais seletiva e trazendo maior bem-estar ao paciente. Foi uma percepção de equipes de trabalho. Desafios. Quando eu conversei com a professor, pois não? Desculpa te interromper, mas a Priscila, pois não. Ela tem uma pergunta que eu acho que se a gente avançar vai perder um pouquinho. Vamos lá. Ela fala, esse número inclui a fabricação de recipientes? Ela está se referindo a alguns números que você apresentou nos slides anteriores, eu não sei exatamente a qual. Mas aí, Priscila, eu posso adaptar um pouquinho a sua pergunta? Eu acho que ela gostaria de saber sobre a questão das embalagens, dos recipientes, né? Se você poderia comentar alguma coisa de alguma demanda por soluções relacionadas à fabricação de recipientes. Ou se você tem algum número. Os números aqui a gente teria que olhar projeto por projeto, mas as ideias, os drivers de valor são muito claros. Então, por exemplo, naqueles projetos, os que são voltados para a embalagem, que tipo de foco eles têm? Alguns focos. Alguns são voltados para o tipo de material em que se vai trabalhar. Então, por exemplo, pega uma coisa como copo, que a gente normalmente nos ambientes de trabalho usa copos plásticos. Alguns são projetos, por exemplo, veja que curioso, de copos formados com resíduos de mandioca. Só para você ter ideia, tem vários resíduos desse tipo. Então, uma primeira coisa para responder a Priscila, o tipo de material que vai fazer a embalagem. Uma segunda, muito importante, que é gramatura. É muito comum, embora a gente não perceba no dia a dia, usar mais material do que o necessário para as embalagens. Eu digo mais do que necessário para dar a resistência que a embalagem precisa para carregar o seu conteúdo, para passar no sistema de logística. Então, há muitos estudos que são no estudo da gramatura, da quantidade de material para aquele tipo de embalagem. Há outros que são no gerenciamento
da logística. Então, por exemplo, tem um muito curioso, que é de um supermercado na região lá de São Paulo, perto de Campinas, em que, quando a pessoa vai passar no caixa, pegue, por exemplo, uma pasta de dente, que o que você quer da pasta de dente é a pasta em si. Ora, ela já está dentro de uma embalagem, que é o tubo. Mas o tubo, em geral, vem dentro de uma caixinha. A segunda embalagem já cria uma demanda de recurso natural, cria um resíduo, e a pasta já está dentro do tubo. Mas se for uma promoção, pague 2 e leve 3, as 3 caixinhas estão dentro de uma outra caixa conjunta. Você sabe o que eles fazem nesse supermercado? Eles têm um processamento de reciclagem, uma usina na própria área do mercado, né, aos fundos, e a pessoa que está no caixa trabalhando, ela pergunta ao cliente, por exemplo, se você chegou com aquela pasta de dente, que já estava dentro do tubo, o tubo dentro da caixinha e as 3 caixinhas reunidas numa caixinha maior, ela pergunta se você tem algum uso para isso, e as pessoas estranham muito. Por quê? Se você disser, não, o que eu vou fazer com essa caixinha de fora é jogar em casa assim que chegar. Assim que chegar em casa, eu vou jogar fora. Olha só, então vai ter que ter coleta de resíduo, transporte, gases de efeito estufa no caminhão de lixo. Vem cá, o senhor ou a senhora gostariam de deixar isso conosco? Aí as pessoas, no início, perguntavam, mas como? O que você vai fazer com isso? E elas convidavam as operadoras de caixa para você ir conhecer a usina de reciclagem. Ou seja, o material ia ser retratado sem ser deslocado, sem transporte, com economias enormes. Então, 3 tipos de economia básica. No tipo de material, da gramatura ou quantidade de material e na logística de processo. Não sei se responde a Priscila, mas se ela quiser conversar depois melhor, eu fico à disposição. Tá bom? Super obrigada, professora. Eu acho que foi super bem respondido. Priscila, se ainda ficou alguma dúvida, você escreve aqui de novo, tá bom? Faz favor. Vou voltar, então, lá para a gente pensar para o nosso público aqui de empreendedores, gente que está trabalhando na inovação, quem já está numa startup, quem já passou numa aceleradora ou numa incubadora, ou quem não, quem está ainda concebendo o produto. Qual é um dos maiores desafios que a gente vê nesse processo de inovação? É a pessoa ter um entendimento das etapas do ciclo de vida da inovação. Bom, onde nasce a inovação? Onde todas nascem. Você tem que imaginar alguma coisa, tem que pensar. E se isso? E se eu fizesse isso? Mas depois, você entra numa discussão muito interessante na gestão da inovação, que é o dilema entre você gerar um negócio, a segunda palavra que está aqui, pensei, como é que eu concretizo? Que eu gero esse protótipo. Uma coisa é gerar um novo negócio, outra é gerir. Repare que é só uma letrinha aqui, hein? Trocar o A pelo I. Mas gerir um novo negócio exige habilidades, conhecimentos e um perfil, às vezes, muito diferente do que você precisa para imaginar e gerar. Ou seja, tem pessoas que são criativas, são empreendedores, são cientistas, fizeram uma pesquisa de bancada, desenvolveram uma molécula importante que tem usos importantes, mas eles não têm formação empresarial, eles não conhecem a organização das atividades. Então, as etapas seguintes, que é como é que eu cresço? Como é que eu ajusto o modelo de gestão? Como é que eu renovo essa inovação? Depois, como é que eu viabilizo financeiramente? Então, esse é um dilema que todo empreendedor precisa ter em mente. Olha só, em alguns momentos do seu ciclo de vida, você vai precisar da capacidade de gerar ideias, negócios. Você tem que ser aquela pessoa criativa, empreendedora. Em muitos outros, você vai ter que gerir. Se você não tiver essa habilidade, você precisa estar perto de quem tem. Ou seja, a combinação das duas habilidades é fundamental para o sucesso. E outras questões que nos chamam a atenção aqui na escola. Idioma. E aí? Quando você começa a crescer, já está no terceiro passo aqui, ajustar o seu empreendimento, você vai ter que conversar com fontes de financiamento. Como é que vai ser esse diálogo? Você já parou para pensar se aparecer um agente financeiro, um venture capital, com interesse de comprar a sua patente, comprar o seu negócio, quanto vale o seu projeto? Você já pensou como é que será o seu diálogo se esses termos que estão aqui embaixo fazem sentido para você? Seed money, um investidor anjo, venture capital, private equity. Será que você pensou nisso? Bom, se você não chegou a pensar, como é que você deve se preparar para isso? Já deve buscar uma aceleradora, deve buscar uma incubadora, deve começar a acessar na internet bons sites como o do Sebrae para entender
como é que você estrutura os seus negócios, pequenos negócios iniciais, para poder conversar com esse pessoal? Então, aqui estão algumas perguntas. Se a pessoa vai empreender ou já está empreendendo, é muito comum, eu não sei com o nosso grupo aqui de hoje, qual é a história pessoal de cada um. Cada empreendedor tem a sua história pessoal. Mas é muito comum que a gente veja um certo glamour nessa história da startup, da inovação, e aí as pessoas entram achando que são aquelas maravilhas que a gente vê nesses seminários de startups, inovação, etc. E a primeira coisa que ela descobre é que não é bem assim. É alguma coisa muito legal, muito importante, mas é um 24/7. Será que eu estou disposto ao 24/7? Será que eu entendi o que é o 24/7 de um empreendedor? Será que eu entendi que, ao assumir as rédeas da minha própria vida aqui empresarial, eu vou ter que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana? Acabou o fim de semana, o feriado ou o que for, o negócio está comigo? Será que eu tenho a visão integrada do negócio? Ou eu entendo a técnica, a ciência que está por trás da molécula que eu desenvolvi, por exemplo, do protótipo que eu desenvolvi, mas eu não parei para pensar em gestão, em marketing. Quando eu trouxer pessoas para trabalhar comigo, gestão de equipes eu não pensei, planos de remuneração não pensei, carreira não pensei, marketing, competição. Identifiquei o mercado. Espera aqui, o produto é bom. Mas tem concorrência? De que tipo? Onde eu colocaria? Através de que canais? Eu entendi as fontes de valor. Eu entendi por que o protótipo, o produto ou o serviço que eu vou oferecer pode ser preferido. Eu quero realmente conversar com investidores? Pode parecer uma pergunta boba, mas eu tenho visto muito isso. O diálogo do cientista com o investidor, com o financista, nem sempre é fácil, nem sempre é cordial. Há uma visão, às vezes, muito disseminada em quem está na bancada, na ciência, e transforma essa pesquisa de bancada, essa ciência, num produto, num serviço, numa startup. Ele tem muitas ressalvas com as pessoas que lidam com dinheiro, com os investidores. Olha, esse cara vem aqui para me prejudicar. Não, ele vem buscar uma ideia, ele tem dinheiro e não tem o projeto, você tem o projeto e não tem o dinheiro. Então, esse diálogo ele tem que ser aprendido. Até onde vai esse diálogo? É amizade, é namoro ou é casamento? Ou seja, se você tem a patente de uma molécula, é melhor você vender para ele e se retirar? Bom, mas não é isso que ele quer. Ele quer que você venha junto com a sua ideia e passe a fazer parte do empreendimento que ele vai guiar com o capital. Então, qual é a sua disponibilidade, a sua disposição para esse tipo de relacionamento, que são os próximos passos? Ou seja, se der certo, e aí é uma outra coisa importante nós termos claro, né, nesse glamour das startups, muitas dão errado. Mortalidade infantil em inovação é muito alta. É por isso que quem investe nisso busca, às vezes, taxas de retorno elevadas, quando vai fazer os cálculos financeiros, e nós costumamos perguntar, mas será que isso tudo é ganância? Ele quer ganhar tantos por 30% ao ano? É porque quem investe em projetos assim, a cada, 3, 4 projetos, 7, 8 que investe, talvez 1 ou 2 vão adiante. E os outros não sobrevivem. Então, quem é bem-sucedido tem que bancar aqueles que não são. Então, uma questão importante para todos nós, e principalmente para os empreendedores, os que já são, os que pensam ser, é entender qual é o negócio dele. Ele tem uma visão ampla de negócio. Eu peguei 3 exemplos aqui, que estão acontecendo em grandes setores da economia, estão reorganizando a forma dos setores pensar. Por exemplo, uma distribuidora de energia. Qual é o negócio dela? É vender megawatt-hora? Se ela enxergar o negócio dela como essas 2 primeiras palavras, se ela entender o negócio assim, o que ela gostaria? Olha, de um consumidor perdulário. Alguém que desperdiçasse energia. Porque quanto mais você desperdiçar, mais gastar, mais ela vende a você. E, portanto, o negócio está indo bem. Mas é claro que, de algum tempo para cá, as empresas entenderam o óbvio. E o óbvio é
que o negócio de energia é uma conexão de geração, transmissão e distribuição. E você não pode calibrar um negócio pensando na ponta da distribuição, dizendo quanto mais o consumidor gastar, melhor. Por quê? Porque quanto mais ele gastar, mais nós vamos ter que gerar, maior vai ter que ser o investimento, maiores serão os desafios e maiores serão as dificuldades de enfrentar crises como essa que nós vamos ter que enfrentar novamente aí nos próximos meses. Então, o negócio de energia, para ser bem entendido, ele é o final da frase aqui. Ele tem um alvo que não é vender o máximo de megawatt-hora, é fornecer da forma mais eficiente e inteligente um recurso fundamental para todas as atividades econômicas. Portanto, consciência energética, eficiência energética, estimular a indústria para fazer equipamentos mais eficientes, que levam o consumidor a gastar menos, faz parte do trabalho dela, educação para o uso da energia. Bancos, a mesma coisa. O que é bom para um banco? O cliente que vai lá pedir dinheiro todo dia, empréstimo, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo de capital de giro, ou seja, vender o máximo de dinheiro, ele ganha juros sobre o dinheiro. Mas veja, à medida que alguém não tem boa gestão financeira, seja uma pessoa ou uma empresa, ele se torna um cliente de má qualidade. Ele se torna um cliente passível de ter problemas sérios, não pagar as dívidas e, pior para o banco, deixar de manter esse relacionamento financeiro. O que os bancos querem? O que eles estão entendendo e aprendendo? Olha, eu tenho que ser um bom consultor financeiro da pessoa física ou da empresa, para que eu tenha ele permanentemente como um cliente que usa bem o dinheiro e que procura comigo esse dinheiro que eu tento fornecer em bases interessantes para ele e para mim, para que eu ganhe dinheiro e ele faça um bom uso. Seguro de saúde igualzinho. Se vocês forem olhar os planos de saúde, talvez eles devessem se chamar planos de doença e não planos de saúde. Porque eles são voltados para o quê? Exame, consulta e internação. Mas isso é saúde? Não. Então, as inovações nessa área, muitas estão indo para, como nos dois exemplos anteriores, para entender qual é o verdadeiro negócio. E muitas seguradoras de saúde e planos de saúde estão entrando pesado na medicina preventiva. Estão entrando pesado no aconselhamento de estilo de vida, alimentação, exercício, porque isso vai produzir menos doenças, isso vai melhorar o nível de saúde da população, e isso vai reduzir os custos do sistema de saúde e vai equilibrar melhor os ganhos das empresas com a satisfação dos clientes. Então, só estou usando esses 3 exemplos para que nós possamos pensar, quando vamos entrar no novo negócio, qual é, na verdade, o nosso negócio. E aqui um teste para vocês. Olha um instantinho para essa foto. Essa foto me foi passada por um executivo num seminário como esse que nós estamos conversando aqui, mas para setores já de grande porte, não para gente que está inovando, um empreendedor que está passando da bancada para o projeto, ou já está na startup e escalando o projeto, mas para indústrias que já são de grande escala, intensivas em capital. Um seminário de sustentabilidade e inovação, e no final do seminário se perguntava a um executivo do setor, de cada um dos setores que estavam lá, um desafio importante, estratégico para os próximos 20 anos, 2 décadas à frente. E um executivo do setor de siderurgia, quando foi chamado lá para fazer a manifestação dele, falou o seguinte: olha, um dos maiores desafios, se não for o maior, é um dos maiores do setor de siderurgia no Brasil, é mobilidade urbana. Estranho, né? Ninguém entendeu. Se para você está estranho, para mim também foi. Espera aí, siderurgia? O que tem a ver siderurgia com mobilidade urbana? E aí ele usou esse slide que depois me cedeu e me deu autorização para usar hoje com vocês aqui. Ele disse o seguinte: olha só, não se pode pensar em sustentabilidade, em inovação e em liderança empresarial sem pensar na cadeia de valor. Você não pode olhar para um supermercado e pensar se ele é sustentável, porque dentro da loja ele tem eficiência energética, faz bom uso de energia, se ele tem boas relações trabalhistas com seus empregados. Porque falta uma informação importante, que é a cadeia de valor. Ou seja, de onde vêm os produtos que ele vende nesse supermercado. Será que o carvão, a carne que estão lá, vem de área de desmatamento, por exemplo?
Será que um produto que está lá vende áreas com trabalho infantil? Então, cadeia de valor é o que está por trás desse slide. E o que ele nos disse? Ele falou, olha, cadeia de valor é o que vem antes e depois da minha atividade em si. A minha atividade é siderurgia. Eu posso estar falando dos fornecedores e, no caso aqui, ele está falando dos clientes. E aí nos mostrou os números indicando quanto da produção de aço no Brasil vai para a indústria automobilística, que é um cliente fundamental do setor siderúrgico. Ora, e aí eles nos mostrou o óbvio, que a indústria automobilística não tem espaço para crescer, para continuar na liderança, com os problemas que nós temos de mobilidade urbana, que é o que essa foto mostra numa grande cidade. Né? Talvez alguns de vocês já tenham reconhecido qual é. Portanto, se é um problema do meu cliente, é um problema meu. Aqui, indústria automobilística. Não sei se aqui vocês conseguem ver, isso aqui é o site da Ambev. Se você clicar no site da Ambev, tem um programa logo no primeiro nível, está muito pequenininho para vocês lerem, mas está escrito aqui assim, ó, apoie um restaurante. O que é isso, hein? Uma preocupação da indústria, dessa indústria aqui de bebidas, cervejas, refrigerantes, com o problema enorme que bares e refrigerantes tiveram e estão tendo durante a pandemia. São dos setores que mais sofreram. Então, isso, se você depois entrar lá no site para ler, você vai achar ideias interessantíssimas, como o voucher do cliente fiel. A indústria que tem uma rede de conexões, tem um porte enorme, muito maior que um bar ou um restaurante, usando seus canais de informação e comunicação para lançar programas assim. O que é o voucher do cliente fiel? É você que frequentava um restaurante ou um bar e que não estava indo, né? Ou que ainda não está indo por conta da pandemia, você compra um voucher, ou seja, um ticket de R$50 que te dá... Qual é o seu benefício? É porque aquele ticket de R$50 que você compra, você vai poder consumir R$70, R$60 quando o bar reabrir, quando estiver liberado. Já foram muitos, em várias cidades. Então, você tem um ganho. O ganho para ele, para o bar ou o restaurante, é que você coloca dinheiro na mão deles. Eles estavam asfixiados, sem poder pagar a mão de obra, sem poder pagar gastos básicos. Bom, e a empresa que está por trás disso tudo, por que faz a campanha? Porque sem bares e restaurantes, essa indústria de bebidas vai sofrer muito mais. Então, é uma conexão na cadeia de valor. Olha só, no mesmo site da mesma empresa, a cadeia de valor Boêmia, os que não bebem cerveja, é uma marca de cerveja das mais antigas no Brasil. Olha o outro programa igualzinho, o Ajude um Boteco. Então, repare essas conexões e de que elas vêm? Elas vêm dessa associação entre a sustentabilidade e a liderança, que passa pela inovação. Nem tudo é tecnologia. Muitas vezes é a visão do empreendedor. Então, diante de tantas mudanças no ambiente, é muito curioso quando se olha o seguinte. Tem gente que faz essa primeira pergunta aqui. Poxa, é muita mudança. Quem é que vai pagar essa conta? Tanta pressão ambiental e social, tanto problema aí sanitário. Tem gente que, mesmo fazendo essa pergunta, desce e faz a segunda pergunta. E pergunta o seguinte, olha, no meio desse monte de ameaças, onde estão as oportunidades? O empreendedor, a visão do empreendedor é uma coisa fundamental aqui para enxergar oportunidades. Quem é que pode, com isso, sair na frente? Os que lembram, ou já leram, né, dependendo de sua idade, talvez você não tenha visto ele atuando, né? Morreu muito cedo, mas acho que todos nós sabemos quem foi o Ayrton Senna, o piloto brasileiro. E era uma coisa curiosa. O Ayrton Senna era um piloto fantástico em pista molhada, chuva. Então, quando começava a chover numa corrida, muitos pilotos faziam a pergunta de cima. Eu falei, meu Deus, que problemão. E o Ayrton Senna e outros que tinham habilidades, eles diziam, opa, que bom, essa mudança do ambiente me permite explorar uma habilidade que eu tenho e talvez os outros não tenham. Então, pense nisso o tempo todo. Que tipo de habilidades você tem ou pode desenvolver que podem ser úteis para diferenciar, para que você enxergue e desenvolva algo que os outros não estão conseguindo. Isso vai ser uma inovação relevante. E pode se encaixar no conceito do triple bottom line. Gere bom impacto ambiental, gere impacto social positivo e gere ganho financeiro, evidentemente. Professor, posso te interromper um pouquinho? Claro. Quando a gente normalmente
vêm de áreas acadêmicas, áreas científicas, que são muito voltadas à parte experimental, a gente dá muito valor à parte técnica, ao desempenho da nossa inovação. E tem dificuldade, eu como empreendedora falo isso, como pesquisadora também, acho que talvez seja o mesmo sentimento dos colegas. A gente tem dificuldade para agregar valor à nossa própria inovação, à nossa própria pesquisa, porque a gente não tem ideia da cadeia de produção e da cadeia de valor aonde está o nosso produto ou o nosso serviço envolvido. É a minha percepção. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, eu acho, professora, que você tem toda a razão. E é uma coisa natural. Por quê? Vamos pensar quem são os nossos empreendedores, na grande maioria dos casos, os que vêm de área científica tecnológica. São pessoas altamente qualificadas e que dedicaram a sua vida àquele assunto. Então, se ele é um especialista em química orgânica, para chegar naquele nível, na química orgânica, nível que permitiu que ele identificasse, fizesse aquela descoberta, ele dedicou uma vida. Então, é absolutamente natural, nessa trajetória, isso que você falou, olha, o meu foco está aqui. O que é importante? O importante é perceber que, para ele dar o passo seguinte, ele vai precisar levantar a cabeça da bancada. A bancada foi o grande aliado dele ou dela numa boa parte da vida. E foi importante, vai continuar a ser um aliado. A boa ciência está por trás da boa inovação. Ela é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Por que não é suficiente? Porque a boa ciência, e é uma coisa curiosa, se a gente olha no Brasil, nos últimos anos o Brasil aumentou muito a sua publicação científica, o que é muito legal. Mas quando você vê nas bases tecnológicas, o aumento da publicação científica em revistas de prestígio não foi acompanhado na mesma velocidade do aumento do registro de patentes, Mônica. Então, olha só, quer dizer, nós estamos gerando um bom conhecimento de bancada, uma boa ciência, mas não estamos fazendo a ciência virar tecnologia na velocidade que ele permitiria, que ele poderia. E é esta mudança, esse passo, que vai fazer a ciência dar a contribuição final dela, que é melhorar a vida das pessoas, tornar melhor a vida de todas as formas de vida. Então, o que a gente poderia dizer aos nossos pesquisadores é que, sim, mantenham a ciência no fundo do seu coração e de sua mente, mas é importante começar um diálogo na cadeia de valor, porque, senão, a boa ciência pode cair pode cair da bancada e quebrar no chão. Então, eu acho que você tem toda a razão, esse seu ponto é muito importante. Muito obrigado por interromper com esse ponto. Ele é fundamental para que vire produto, para que vire serviço, para que cumpra a missão da ciência de trazer bem-estar para a humanidade, ela tem que olhar para a cadeia de valor. Não sei se ajudou alguma coisa, se era nesse sentido que você queria que comentasse. Total, era nesse sentido mesmo. Porque a gente perde a noção do contexto, da linha aonde essa inovação que a gente tem como solução está envolvida. E que é o que você colocou nos seus exemplos. Você não falou de um produto, você contou uma história na qual esse produto fazia sentido e tinha valor. Ou porque ele tem um impacto na cadeia produtiva, ou porque ele tem um impacto na cadeia de valor, que não necessariamente são compostas dos mesmos elos, né? É verdade, mãe. E você tem paralelos disso em muitas atividades. Você pega um atleta, por exemplo, de uma equipe esportiva, de futebol, vôlei e basquete. Na hora que ele está treinando, né, ele está praticando biomecânica. O treinamento físico de um atleta é uma biomecânica. Mas depois que ele fez aquele treinamento, utilizando a melhor ciência de treinamento possível, e se preparou fisicamente, ele entra em campo. E aí ele tem que entender, olha, você é um centroavante, você é um ala, você é um meio de campo, você é um goleiro, ele tem que olhar o conjunto do jogo, se for o futebol assim, se for uma quadra de vôlei, vem cá, você é bloqueio de rede, você é defesa de fundo de quadra, você é levantamento. Se ele não entender como é que aquela habilidade que ele desenvolveu no treinamento se encaixa no conjunto do jogo, ele não consegue jogar. Ele não será um bom jogador, mesmo tendo feito um treino extraordinário, estando preparado para ser. Ele está preparado para ser, mas não será. Foi isso que eu quis, na verdade, dizer. Tá?
Professor, aproveitando essa nossa pausa, como a gente tinha combinado, né, a gente tem um tempo curto para o conteúdo e para as mensagens tão importantes que você tem para nos passar. Primeiro, eu gostaria de falar para quem está assistindo que a gente já está com o tempo no finalzinho. Então, eu não queria te cortar no meio de uma fala importante. Então, eu gostaria de falar para a nossa audiência que o RISE não termina nessa semana. A gente tem o início de um movimento de empreendedores na ciência e a gente gostaria muito, professor, que se houvesse possibilidade, se o senhor estivesse conosco numa agenda pós-evento, que também é uma agenda do RISE, para a gente, de uma forma com mais tempo, a gente poder conversar mais com o senhor sobre esses temas. Claro, vai ser um prazer, claro. Hoje nós temos um tempo, eu acho que o que você falou é muito importante para que todos nós que estamos aqui percebamos o seguinte: não, quando nós terminarmos daqui a 10 minutos, que é o tempo que nós temos, e mais, terminou essa abertura. O trabalho continua agora, nas próximas horas, e aí que ele é importante, porque nós vamos aprofundar, né, em cada atividade, aprofundar um tempo, mas quando terminar no final do dia, e terminarem os dias do RISE, todos os dias, não terminou, começou. Isso foi um ponto de partida para novas etapas no trabalho de inovação e empreendimento. Não termina nenhum processo de discussão, formação, ensino, aprendizado, educação, termina em si. Ele não é nada, ele é sempre o início. Ele é o início do que nós vamos fazer diferente. Né? Perfeito, está perfeito. E deixa eu aproveitar, então, nesses últimos minutos que nós temos, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, também interrompe, sem problema nenhum, para lembrar o seguinte: na hora que nós vamos olhar como é que a nossa ideia virou um produto, um serviço, uma atividade, uma outra disciplina que nós todos precisamos ter, e é curioso porque no trabalho da ciência, às vezes a gente desenvolve isso, às vezes não, é entender o seguinte: olha só, o produto já existiu, agora eu vou começar a abrir um pequeno empreendimento. Quais são as metas e quais são os prazos? Como é que eu vou estabelecer uma trajetória? Qual é o meu caminho? O que eu espero dessa inovação que eu fiz? E como é que eu vou monitorar essas metas? Se eu não tiver um plano de voo, não enxerguei a cadeia, não enxerguei a minha inserção no time, é por isso que eu achei meu espaço. Como é que eu pretendo crescer? Com que atividades e com que prazos? Se eu não fizer isso, eu não consigo monitorar sucesso e fracasso. Não sei se estou indo bem. E, às vezes, o nosso esforço na ciência é tão exaustivo, existe tanta energia, que a gente esquece de dizer isso. Mas todo pediatra faz isso. Quem já teve filhos ou já acompanha uma criança, sabe que no início o pediatra vai fazendo aquele cartãozinho, que ele bota o peso, a altura da criança, e vai vendo se está na trajetória adequada. Então, não esqueça que quando nós estamos trabalhando com inovação, ciência, liderança, sustentabilidade, empreendedorismo, nós estamos pensando em novos tempos, novas organizações para esses novos tempos e, portanto, novas métricas. Nós temos que pensar que medidas podem ser usadas para monitorar o meu desempenho. O que eu vou olhar? Que indicadores? Em que intervalo de tempo? Né? Metro, quilo, grau centígrado me serviram lá na minha bancada, lá atrás, quando eu estava iniciando a minha vida de cientista. Hoje já tenho métricas muito mais avançadas e, quando eu virar um empreendedor, são métricas de negócio. Né? Então, aqui é uma sugestão do que a gente aprende na escola, com aqueles 200 e tantos projetos. Olha que coisa banal. Não há receita de sucesso. Se alguém soubesse qual é a receita para ter sucesso garantido, não existiria falência concordata nem projeto fracassado. Isso não existe. Né? Mas existe sim um aprendizado de alguns procedimentos, por sinal bem simples, que ajudam a aumentar a chance de sucesso dos nossos empreendimentos. E é isso que isso foi o que nós aprendemos durante 15, 20 anos trabalhando nisso na escola, naqueles 200 e tantos projetos, 22 setores. Primeiro, um bom projeto piloto, em que eu possa testar algumas ideias. E não funcionou. Bom, se eu, em vez do projeto piloto, já entrei em larga escala, eu vou ter um fracasso em larga escala. Então, projetos pilotos me permitem ir fazendo a inovação gradativamente e testando. Está funcionando? Por que deu errado? Opa, isso aqui deu certo. É escalável? É replicável? Indicadores e painel de controle, que nós olhamos aqui no slide anterior. Como é que eu vou monitorar? Com que periodicidade eu olho que indicador?
eu já vou olhar percentual de mercado que eu tenho. Não, ainda é muito pequeno. Eu vou olhar ao contrário. Se tem algum cliente que representa tudo para mim, ou seja, eu estou na mão de poucos clientes, não, eu vou olhar o sistema de distribuição, como é que eu estou conseguindo expandir para alcançar outras áreas. Cada negócio vai ter que pensar o seu, e o empreendedor vai ter que pensar o seu negócio. Não tem receita geral para todos os pacientes. Depois, uma outra coisa que parece uma bobagem, mas é muito importante. Paciência e persistência. Paciência, porque todos nós temos nossos sonhos. Quando a gente entra num novo empreendimento ou faz pesquisa para empreender, nós temos nossas esperanças, né? E elas raramente acontecem exatamente da forma e da velocidade que a gente pensou. Raramente as coisas acontecem como nós pensamos e sonhamos. Então, paciência para aceitar que nada vai ser exatamente como nós pensamos e como nós desenhamos. Persistência para não desistir nunca. Deu errado aqui? Olha só, persistência é uma coisa, teimosia é outra. A persistência é baseada em evidências. Lá do início da nossa conversa. Eu estou insistindo que tem esse sinal aqui de que pode dar certo e eu já identifiquei onde é que está o erro. Corrige o erro e tenta de novo. Teimosia é dizer o seguinte, olha, não quero saber. Vamos lá, continua porque vai acabar dando certo. Como vai acabar dando certo? Se o time está perdendo e eu não fizer nada, por que deveria dar certo? Por que ele vai virar o jogo? Então, não vamos confundir persistência com teimosia. Mas paciência e persistência têm que andar juntos. Quarto ponto, respeitar opiniões diferentes. Nós temos hábito de gostar de conversar com quem pensa como nós. E isso se acirrou muito na sociedade brasileira nos últimos anos. Isso é muito ruim para o empreendedor e é muito ruim para o cientista. Eu quero ouvir gente que pensa diferente. Uma reunião com 10 pessoas que pensam da mesma forma, não precisa da reunião. Basta um para dizer qual é o pensamento dos 10. Mas para pessoas que se prepararam, estudaram o assunto e divergem, essa vai ser uma reunião boa. Vamos ouvir principalmente quem está dizendo para a gente que nós estamos errados. Não, o cara está discordando. Não é o inimigo. Ele pode ser o alerta que nós precisamos. Então, uma boa ciência, um bom empreendimento, um bom negócio, se faz ouvindo quem acende os alertas. Procure quem já está trabalhando nisso, procure quem já desenvolveu, procure a cadeia de valor, ache essas sementes, né, as raízes dos negócios e conecte, faça as pontes entre as sementes. Não quero crédito para você. Eu vejo muito isso no dia a dia. São pessoas que dizem o seguinte, quando dá certo, olha, com um general como eu, qualquer guerra é fácil. Quando dá errado, olha, com esses soldados que me dão, é impossível ganhar uma guerra. O sucesso é meu, o fracasso é dos outros. Eu preciso de gente para trabalhar comigo, quando eu vou transformar uma ideia, uma descoberta científica, num produto, num processo, numa empresa, numa rede, num negócio. Então, eu preciso de gente comigo. Quem quer trabalhar com uma pessoa que fica com as vitórias e distribui as derrotas? E, finalmente, o nosso treinamento na ciência, ele é o treinamento da perfeição. E é um negócio muito bacana. A busca da perfeição é um alvo de todos nós, né? E o bom cientista busca o tempo todo. Mas cuidado quando você vai empreender para não deixar que a busca da perfeição vire um pretexto para a inércia. Que é uma frase comum, olha, eu não vou fazer isso porque eu não sei bem, eu sou um cara perfeccionista, eu só faço o que eu sei bem. Se você não fizer porque não sabe, você não vai saber porque não faz. Porque a gente só sabe o que a gente faz. Então comece e vá melhorando. Busque a perfeição o tempo todo, mas não fique parado porque você ainda não sabe fazer perfeito. Então, essas eram as ideias básicas. Eu sei que o meu tempo aqui acabou, né? Faltam aí os seus 3 ou 4 minutos. Eu quero agradecer a todos, agradecer aqui a professora Mônica Viana a oportunidade, a paciência dela. Vocês não imaginam a paciência que ela tem tido com todos os participantes do evento, explicando, orientando, discutindo, interagindo, a equipe toda. Quero agradecer aqui ao Gabriel, que não sei se vocês enxergam, mas que está no apoio técnico conosco. Então, a equipe toda que trabalhou nisso. Muito obrigado, foi uma oportunidade enorme de conversar com vocês. E eu fico à disposição, claro, como a professora Mônica falou, para se mais adiante quisermos conversar de novo. Para mim é um aprendizado. Estar num ambiente como esse, para qualquer professor, pesquisador,
é um aprendizado, e eu não sou um professor de vida inteira, não sou um professor de carreira. Embora já esteja há 22 anos na universidade, antes disso eu fiquei 20 anos na iniciativa privada. Então, é bom quando a gente pode juntar os dois mundos, e é bom poder conversar com gente como vocês. Professora Mônica, então eu lhe devolvo a palavra com o meu agradecimento final, fico à sua disposição e deixo o encerramento aí com você, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Professor Celso, é uma honra tê-lo conosco. Desculpe tantas vezes que eu enchi o saco. Professor, vamos bater um papo, vamos conversar, porque para a gente é um aprendizado. Esse evento, falo para todos vocês, é um aprendizado e um grande prazer e uma honra para nós que organizamos poder ter contato e bater um papo com todos vocês convidados. Tem a pergunta do Felipe Guerreiro. Felipe, não fica triste, porque o professor Celso vai te responder, pode ficar tranquilo, só não vai responder agora, porque a gente realmente tem que terminar para dar sequência às outras salas no horário, tá bom? Professor, fica então um convite para a gente continuar esse papo na nossa agenda pós-evento, e não se preocupem que todo mundo que está ligado aqui vai ficar sabendo de tudo que vai rolar depois dessa semana de Rise, que é como ele falou, esse evento é uma provocação apenas, para a gente se mexer, para a gente perceber quais as ferramentas que a gente tem que obter e para a gente começar o trabalho, por isso que o Rise não vai parar. Pessoal, um prazer tê-los aqui até agora e vamos pular para as próximas salas. Professor, obrigada. Obrigada a todos, gente. Tchau, Obrigado, tchau. Até daqui a pouquinho. Bom trabalho a todos.